gente espera que o debate seja bem interessante. Eu queria dizer que, nessa introdução, o Delibera Brasil já está atuando, foi fundado em 2017. A gente experimentou, logo no início, um piloto com o Instituto Nossa Ilhéus sobre regulamentação de mototáxi, e já vimos que funcionavam os mini-públicos no Brasil, né? Essa forma que tem 3 pilares, né? Que é a inclusão, a representatividade, o sorteio cidadão, a informação, né? É uma forma de participação bastante exigente do ponto de vista informativo, as pessoas fazem uma imersão para deliberar depois, e a deliberação, né? A busca de consensos, bases comuns para recomendações diante de problemas públicos difíceis. E aí a gente já estamos indo para a 17ª experiência no Brasil, em várias diferentes regiões do país, né? Vocês vão ouvir falar de algumas dessas experiências, mas a gente está agora exatamente em andamento com um programa que chama Assembleia Cidadãs Enfrentando as Desigualdades, com uma Assembleia Cidadã que acabou de terminar em Belém, o Recicla Belém. Estamos começando a Assembleia Cidadã em Niterói, e teremos uma Assembleia Cidadã em Fortaleza também, em parceria com as prefeituras. E também estamos participando de um projeto latino-americano que chama Ressurgentes, que é de assembleias climáticas em cidades da América Latina. E teremos uma Assembleia Cidadã no México, na região de Nova León, uma Assembleia Cidadã na Colômbia, em Buenaventura, uma Assembleia Climática no Brasil. Nós estamos definindo uma cidade amazônica, fizemos uma chamada aberta, tivemos 13 municípios interessados, lideranças municipais interessadas, e estamos na fase final de decisão sobre a cidade amazônica que vai liderar uma Assembleia Cidadã climática na Amazônia. E teremos uma em Buenos Aires, na Argentina. Então, é um ciclo deliberativo latino-americano para enfrentamento das mudanças climáticas. Então, eu convido vocês também, ao longo da nossa mesa de hoje, a compartilhar essas experiências, e também no nosso site, nas nossas redes sociais. Já fica o convite aqui para vocês conhecerem mais sobre as nossas experiências. Então, vamos lá. Eu queria começar, então, chamando a Olívia. Ela é doutora em Ciência Política pela USP, professora na Universidade Federal do Piauí, trabalha com temáticas de movimentos sociais, juventudes, mulheres. Então, eu queria pedir para a Olívia vir. Vou ficar com esse microfone. Teste. Funcionando. Será que... Não? Sim? Não vai nem para frente. Tem que ser bem forte. Bem forte, entendi. Deixa eu tentar aqui bem forte. Entendi. Foi. Olá, bom dia a todos. Todas e todes. Meu nome é Olívia Cristina Pérez, eu sou professora de Ciência Política na Universidade Federal do Piauí, também coordeno a área de pesquisa de movimentos sociais da Sociedade Brasileira de Sociologia. Estou aqui representando, então, a academia. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, a organização desse evento incrível, a IDP, vamos sair todos transformados desse evento, e agradeço muito a Silvia, a qual cumprimento todo em nome cumprimento todos da mesa, em nome da Silvia Cervellini, do Delibera Brasil, pelo convite e possibilidade de trazer um pouco essa reflexão. Eu trouxe mais uma provocação, que é a ideia de como aprimorar a participação política. Bom, o principal mecanismo que a população tem de participar das políticas públicas, das decisões coletivas, é por meio do voto, né, mais conhecido.
A gente também tem aprimoramentos da nossa democracia, por exemplo, a implementação do que a gente chama de IPs, as instituições de participação, que no Brasil, né, cresceram principalmente depois da Constituição de 1988, a exemplo dos conselhos gestores, conselho de direitos obrigatórios pela nossa legislação e de outras experiências de participação, como orçamento participativo. Além dessas, outros mecanismos, outras formas de incluir os cidadãos nas decisões coletivas continuam aparecendo, sendo reformuladas, aprimorando a nossa democracia. Tem várias experiências participativas, deliberativas atuais, como os minipúblicos, e a Silvia, o pessoal vai contar um pouco mais deles, Colab, participação digital, ou seja, estão proliferando, né? Existem várias outras formas dos cidadãos conseguirem participar das decisões coletivas. A reflexão que eu trago é se é possível aprimorar esses mecanismos de participação dos cidadãos nas decisões coletivas, e eu vou trazer alguns apontamentos sobre como melhorar essas experiências participativas e deliberativas a partir do conhecimento, né, dos ensinamentos dos movimentos sociais contemporâneos, que são, né, que é o que eu estudo e reflito sobre. Eu acho que os movimentos sociais contemporâneos, em especial os feminismos negros, vêm alterando a nossa concepção sobre o que causa desigualdades sociais da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, vem ensinando sobre como combater essas desigualdades sociais a partir da inclusão da diversidade brasileira nas decisões coletivas. Eu aposto que esses movimentos sociais feministas negros contemporâneos têm alterado, então, a nossa forma de pensar como são feitas as políticas públicas e como aprimorar as políticas públicas a partir da participação da diversidade brasileira nas decisões coletivas. E aqui eu destaco algumas autoras brasileiras, a Lélia Gonzalez, mas também tem importantes contribuições do feminismo negro norte-americano, como a Kimberly Crenshaw, e mesmo das pesquisadoras e ativistas públicas, como a Djamila Ribeiro, que acho que tem mudado aí a nossa concepção. Pelo menos quando eu fiz universidade, e na minha época, né, mais jovem, já faz um tempo, era muito comum a chave da classe social como aquela que gera desigualdade social. E essa mulherada, escritora, ativista, vem ensinando que outros marcadores, outras clivagens sociais impactam na desigualdade social, ou seja, na dificuldade de acesso a direitos e opressões diárias. Elas vêm ensinando que, por exemplo, gênero, ser mulher, raça, cor, etnia, sexualidade, faixa etária, mais jovens ou mais velhos, e região também, impactam na dificuldade de acesso a direitos. Ou seja, a experiência de um homem branco, de uma classe privilegiada, de uma região privilegiada, é muito diferente de uma mulher negra da periferia. Embora seja diferente, essa mulher negra da periferia ela é considerada minoria, na verdade não é, né? No Brasil, mulheres negras, na verdade, são a maioria da população. Além de ser considerada minoria, eles estão alijados. Essa maioria da população brasileira, que eu chamo de diversidade, está fora dos espaços de poder. Outro importante ensinamento desses movimentos sociais, dessas feministas negras, é que essas clivagens sociais elas não devem ser consideradas isoladas. É importante que a gente repare na interseccionalidade dos marcadores sociais, ou seja, não é o fato só dela ser mulher, mas ser mulher negra da periferia, esses três marcadores, eles resultam em uma outra forma de opressão social que a gente tem que atentar não só na formulação de políticas públicas, mas para a inclusão dessa diversidade nas decisões coletivas. E aqui é o último ensinamento que eu queria destacar, que é essa perspectiva ativista. Quer dizer, o que essas mulheres estão falando é que não basta que se considerem essas clivagens sociais que geram desigualdade social, mas que se inclua, que a presença, que essas pessoas estejam presentes nas decisões coletivas. A presença delas é importante. Isso tem alterado a forma de ativismo, de mobilização da sociedade civil. Hoje é bastante presente organizações políticas que se auto-intitulam coletivos, que é o que eu venho estudando há alguns anos.
Os coletivos, em geral, defendem direitos, né, para jovens, mulheres, negros, população LGBTQIA+, mas essa forma de organização política já vem, né, saindo do campo dos movimentos sociais, até empresas privadas, enfim, vem se chamando de coletivos, com essa ideia de que são organizações mais horizontais e mais inclusivas. Ou seja, as mobilizações políticas os movimentos sociais estão falando, os espaços de poder, as organizações políticas são ocupadas, em geral, por homens brancos de classe mais alta, privilegiados, são muito hierárquicas e não proporcionam que a maioria da população brasileira, que é diversa, participe das decisões coletivas. Daí, eles não só criticam, né, não tem só uma crítica, mas tem uma saída para isso, que é a organização em forma de coletivo, uma organização mais horizontal e inclusiva. Eu venho chamando, então, esses ensinamentos dos movimentos sociais em relação à organização de democratização das instituições. É isso que eles vêm pedindo, né? Tem um diagnóstico de que a maioria da população brasileira permanece excluída do campo decisório, essa maioria não participa das decisões coletivas, das principais decisões coletivas, e que, portanto, para mudar esse sistema fechado, pouco inclusivo, é necessário incluir a diversidade da população brasileira no campo decisório. E isso deve ser incluído em todas as organizações, seja uma organização política da sociedade civil, seja uma instituição de participação, seja na formulação de políticas públicas. Tem um diagnóstico de que políticas públicas formuladas para, por exemplo, as jovens de periferia, mas se são formulados por pessoas que não têm essa vivência, não vão estar conectados nem com os problemas, nem com as soluções que já estão sendo construídas por essa juventude. Daí a necessidade da presença deles, delas, de todos, nas decisões coletivas, inclusive nas instituições de participação, inclusive nas instâncias de formulação de políticas públicas. E aqui fica o meu convite para a gente, né, se abrir, escutar essas novas demandas, mas não só escutar, né, para a gente incluir, de fato, essa diversidade em todas as organizações, seja a organização universitária, seja uma organização da sociedade civil, seja uma organização do poder público, porque desse jeito a gente consegue aprimorar as políticas públicas, aprimorar as experiências de participação e expandir a democracia. Então, foi um pouco dessa reflexão que eu trouxe sobre como aprimorar a participação a partir dos ensinamentos dos movimentos sociais contemporâneos, dos quais eu destaco os feminismos negros. Eu fiquei dentro do tempo. Muito obrigada a todos. Muito bom. Agora eu queria chamar o Kleber Ribeiro de Souza, mestre em Educação e Gestão de Políticas Públicas pela UFRJ e diretor da Uniperiferias. Bom dia a todas e todos e todes. Quero primeiro agradecer o convite, estar aqui nesse evento tão importante, com um tema muito urgente para a gente, que é pensar a democracia nas formas mais práticas de realizá-la no nosso dia a dia. Então, agradeço o evento, por esse espaço aqui, e também a Sílvia, com Delibera Brasil, de chamar pessoas tão potentes e com grupos tão potentes para pensar a democracia e realizar, né? Bem, sou o Kleber, como a Sílvia colocou, sou professor de Geografia. Tem um elemento muito importante nesse lugar do professor que eu me reconheço, né? E vou falar um pouco sobre a nossa experiência de formação política a partir do Seja Democracia, que é uma frente de formação política da Uniperiferias. Mas vou dar um passinho atrás para fazer um tom, né, da onde a gente se encontra histórica e territorialmente, né? A Uniperiferias é uma instituição que nasce a partir da Maré, do Complexo de Favela da Maré, que fica aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores complexos de favelas do Brasil e América Latina, num espaço em que o processo de autoconstrução do território, de luta por direitos, foi fundamental e ainda é para a existência desse espaço enquanto espaço de direitos, né?
e com todos os desafios que nós temos em relação à garantia de democracia nas periferias do Brasil e na América Latina como um todo. Bem, a gente, ao longo da história, vem sempre construindo uma narrativa que as periferias têm potência de organizar a sociedade, potência de produzir esse espaço que a gente chama de cidade, né, moderna. Então, a Uniperiferias ela surge nesse lugar de formação de uma instituição que consiga sistematizar essas potências que já estão nas periferias, e uma delas é a forma de organização, né, que você muito bem colocou, de atuação política, construir espaços de formação a partir dessas experiências e, a partir disso, divulgar para a sociedade o que nós estamos fazendo no sentido de buscar caminhos de organização da democracia no país, né? Então, para isso, a gente tem, né, um espaço de formação, nós temos pesquisas no campo da educação nas periferias do Brasil e temos também uma editora chamada Periferias. Então, né, quando vocês puderem, se estiverem interessados, colocar lá na internet Editora Periferias ou Uniperiferias, vocês vão ver, ou seja, democracia, enfim, tem um campo de informações sobre as nossas frentes. Bem, como surge aí esse tema da democracia na Uniperiferias? A gente entendeu que em 2019, com alguns retrocessos de debate sobre democracia e afunilamento, né, no lugar de que falar democracia no sentido de um lugar mais fechado de representação no Brasil, a gente entendeu que era fundamental retomar o que historicamente tem no Brasil, que são espaços de formação política da sociedade civil. Então, nós temos, e isso em massa, né, em massa. Nós tivemos, no início do século XX, as comunidades eclesiais de base, né, muito forte no espaço rural, não são periferias do campo, formando politicamente, né? Então, Paulo Freire é uma referência, mas tem outras pessoas também que estavam ali sistematizando e aplicando essa experiência. Década de 60, 70, fortemente, e 80, né, muito demarcado com os sindicatos fazendo essa formação de base, sindicato das indústrias, né? Estão falando mais especificamente do sudeste do país. E, em um dado momento, né, pós-redemocratização, a gente, de alguma forma, foi colocando algumas caixas sobre democracia e distanciando espaços de debate com a sociedade civil, né, e delegando muito esse lugar das eleições como referências históricas de anúncio do que é democracia. E, em 2019, nós decidimos abrir, enquanto Uniperiferias, um curso de formação política, porque nós começamos a entender que era fundamental retomar o debate sobre democracia em outros espaços, para além de 2 anos, né? Então, abrimos o curso de Democracia, muito assim, receosos, será que vai dar público? Jovens negros das periferias, será que tem interesse? Estão entrando na faculdade, enfim. E quando nós abrimos aqui o curso em 2019 no Rio de Janeiro, tivemos mais de 300 pessoas inscritas, de diversas periferias do Rio de Janeiro, né, região metropolitana. Aí, na sequência, abrimos em Minas Gerais, São Paulo. Francisco Morato é o município em que a nossa coordenadora do Seja Democracia mora, então, quando eu te olhei aqui, fiquei muito feliz, muito contente. Tem muita gente de Niterói também fazendo esse curso Seja Democracia. E aí abrimos cursos em outros estados, Bahia, Paraíba, Pernambuco, temos agora no Pará, enfim. E iniciamos um processo de formação, olhando que a demanda de formação política para esses jovens que estão nas periferias é muito urgente e tem uma grande aderência. Daí o que o Delibera Brasil vem desenvolvendo como, né, entendendo que tem uma grande aderência do que a população precisa e quer participar da política, participar das decisões para além da eleição, né? De lá para cá, nós formamos mais de 5.000 jovens no Brasil. Fizemos um curso digital, tivemos uma parceria muito potente em Minas Gerais com um núcleo de formação política junto com o Delibera Brasil. E organizamos o nosso curso em formar, organizar e agir. Tem uma dimensão muito importante da democracia, que é a prática, né? Então, o nosso curso tem são 6 meses, 2 meses para cada área. Então, formar são
2 meses de aulas sobre o que é democracia, o que é capitalismo, o que é pós-capitalismo na sociedade democrática que tem o desafio de encarar a questão climática, a desigualdade social, enfim. O que é racismo estrutural, o que é patrimonialismo, patriarcado, que são dimensões que organizam a nossa democracia, a nossa sociedade, né? Essa imagem aqui é fantástica, porque se você pegar debate sobre democracia, né, até mesmo imagens sobre a Constituição da República Brasileira, as mulheres não aparecem, né? Aparecem são os homens brancos, e aí, né, tanto com espada ou com a caneta, mas com essa imagem não aparece. E quem era para estar aqui era a Mariana, não eu, que é uma mulher negra, né, coordenadora de articulação política, Mariana Evaristo, e que não pôde estar aqui, então estou aqui representando aqui o desafio que é uma mulher negra de estar aqui, né? Então estou trazendo essa fala importante para isso. E organizar, como esses jovens organizam nos seus territórios grupos de formação e incidência política. Esse é um desafio, porque quando a gente olha para trás na história, nós temos as comunidades eclesiais de base, a Igreja Católica muito forte atuando, nós temos os sindicatos, e hoje, qual é a forma de organização da sociedade civil? Nos territórios, nas periferias? São vários, são desde pré-vestibulares comunitários, são ONGs, são associação de moradores, são grupos de mães, são jovens que estão ali se organizando e, em um dado momento, incidem na política macro, informando para o Estado, para o município, o que querem, né? Então, o Seja Democracia, no período das eleições, nós conseguimos, dentro desses grupos, formar núcleos de formação política que estavam ali debatendo, junto aos seus territórios, o que é fake news e como é que faz debate com candidatos, né, que estavam disputando ali os votos no seu território sobre projetos para o seu território, né? Então, isso foi um elemento muito importante, porque, pegando as questões que, né, foi colocado para a gente, para esse painel, tem aqui, né, quais são as oportunidades do novo boom participativo brasileiro. A origem desse novo boom para a gente diz dessas novas formas de organização, né, que estão acontecendo nas periferias do Brasil, que tem a ver com mulheres negras, tem a ver com jovens negros, e aí essa questão dos motoboys, né, o mototáxi que a Silvia colocou, são novas formas de organização que a gente precisa ficar muito atento, e aí o Estado, o município precisa, enquanto governo, entender e construir capilaridade, diálogo com esses grupos, né? Porque é a partir dessa relação que a gente entende que a gente vai avançar com a democracia, que a gente fala que é radicalizar a democracia, né, participativa. Bem, e teve uma outra pergunta que foi fundamental, né, como tornar resultados e benefícios da participação mais significativos e visíveis, né? E aqui tem um elemento importante para a gente, enquanto Seja Democracia, que a gente sempre traz, que é como esses jovens das periferias querem e têm interesse em participar da política. Da política a gente fala da interação com os governos, da política de disputar conselhos tutelares, né, na política no sentido de disputar associação de moradores, de se entender como corpo político que está, né, integralmente envolvido e que sua vida depende, de fato, desse espaço político que vai garantir a sua existência, tanto no seu território quanto na cidade, né? Então, a gente vem estimulando que esses jovens construam estratégias de ocupar esses espaços, né? Então, tem pessoas que querem se candidatar como vereadores e entendem que essa formação vai dar um instrumental teórico e prático para ela. Tem gente que quer disputar, né, associação de moradores, tem gente que quer disputar, né, conselho tutelar, e a gente vai viabilizando. Eu entendo que, a partir do Seja Democracia, o que a gente está identificando como demanda é a capacidade, a demanda desses jovens das periferias do Brasil de participar da política e, a partir disso, atualizá-la. A partir disso, produzir essa democracia no século XXI, né? Então, como Delibera, tem uma quantidade muito grande de organizações que estão sendo produzidas na América Latina exatamente com esse desafio de como é que a gente constrói novos termos democráticos, porque são outros corpos, né? Não são apenas mais esses corpos de homens brancos com a espada,
que forma aí a nossa democracia latino-americana, ou com os empresários. Temos agora os trabalhadores, trabalhadoras, homens negros e negras que estão nas periferias que querem participar e entendem que a sua dimensão política é fundamental para a sua existência, né? E aí, acho que a experiência que vai ser colocada aqui na sequência vai dar luz para a gente do que já vem sendo feito em relação a essa participação dos jovens nas periferias, na política, ao longo do processo eleitoral, ao longo de uma gestão pública e não apenas em 2 anos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito bom ouvir, né? Porque a gente fala bastante sobre a gente quer colaborar com lideranças deliberativas, né? Lideranças que organizem, ajudem a organizar, ajudem a sistematizar as informações para que a cidadania faça boas perguntas e responda essas perguntas e coloque na prática essas respostas, né? Então, a gente está trabalhando um pouco com essa ideia de liderança deliberativa. Então, queria chamar a Maria, que é jornalista, está se formando em gestão pública e é subsecretária e gerente do Programa de Gestão Colaborativa da cidade de Niterói. Deixa eu só me entender. Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. Eu queria agradecer ao EDP por essa oportunidade desse encontro, que está sendo muito bacana, onde a gente está conhecendo muitas propostas e projetos legais que estão sendo realizados em municípios de todo o país. Queria agradecer a Silvia, da Libera Brasil, pela oportunidade de estar aqui nessa mesa. E a gente, como ela já citou, a gente está começando, né, um projeto muito bacana lá em Niterói, e eu espero que em breve a gente possa estar apresentando os resultados desse projeto, que tem tudo a ver com a participação cidadã, que é algo que a gente faz. Então, vamos ver se eu acerto, consegui. Eu vou começar só contextualizando. Niterói é uma cidade que é vizinha ao Rio de Janeiro, a gente é separado por uma ponte e uma baía. E, para vocês entenderem o tamanho de Niterói, ela tem mais ou menos 480 mil cidadãos, um pouquinho mais. A gente tem um índice de desenvolvimento humano que é muito alto, é o primeiro no ranking estadual e o 7º no nacional. Então, isso quer dizer que a gente tem, em consequência disso, uma população que é altamente conectada. A gente tem conectividade em quase todo o território da cidade. E isso é importante para vocês entenderem a estratégia que a gente vem traçando há mais ou menos 10 anos, para conseguir alimentar a participação popular nas tomadas de decisão do governo. Estou fazendo apenas um pequeno recorte dos trabalhos que a gente faz aqui, que são mais voltados para a participação digital. Então, a gente entra no governo em 2013, mas aqui é importante citar que Niterói tem um histórico de 30 anos de eleger governos progressistas. Então, nos últimos 30 anos, a gente tem uma variação de governos progressistas na cidade, que garantiram também muita participação social, através de conferências, enfim, todos os processos participativos possíveis, o que já criou essa cultura anterior na cidade, né? Mas a gente entra em 2013 e percebe que está um pouco defasado, porque a gente estava na ascensão, né, bem no momento da ascensão das redes sociais, e a gente sabe que o imediatismo que as redes sociais elas impõem, né, para a gente, principalmente a gente do setor público, né, que trabalha com uma demanda que é basicamente online e full time, o tempo inteiro. E a gente percebeu que a prefeitura tinha um pouco esse atraso de atendimento. Então, em 2013, 2014, a gente começa a criação das redes, e aí a gente passa... Agora foi... a gente passa, a partir de 2014 oficialmente, né, mas desde 2013 a gente passa a fazer a reestruturação das redes, a adotar também uma parceria muito importante para a gente com o Colab, que, para quem não conhece, é uma plataforma tecnológica bastante premiada, nacional e internacionalmente, que é uma parceira nossa há 10 anos, justamente na realização desse diálogo com o cidadão, porque ela é 100% construída para isso, para a participação popular, e vem assim se desenvolvendo e ampliando sua atuação junto conosco, o que é muito bacana e importante para a gente.
E por que eu estou falando isso? Porque hoje, com quase 500 mil habitantes, a gente conseguiu atingir uma marca de mais de 40% de pessoas que acompanham as nossas redes sociais. Ali, o Instagram está com mais de 200 mil seguidores, que é mais de 40% da população. Isso é um marco muito importante para a gente, porque significa que a gente tem a população acompanhando a gente ali, muito porque a gente está do lado da capital. Então, a gente também não tem uma TV local que dê muito destaque para a gente. Eu vou dar uma adiantada, que ela me avisou que eu tenho 5 minutos. Mas só para pegar esse contexto, é para dizer que isso foi o início do que a gente tem fidelizado há 10 anos na cidade com a participação cidadã através das redes sociais e das ferramentas, né, que a tecnologia nos dá para isso. A gente também começa com o Colab, eu vou passar rápido essa parte, é só para vocês entenderem que a gente também tem mais de 40% da população conectada via Colab com a prefeitura, participando ativamente e demandando a prefeitura ativamente. E aí a gente chega em 2017 ao início da realização de consultas públicas. Hoje a gente já chegou a quase 60 consultas públicas realizadas, e a gente tem mais de 106 mil participações nelas, né? A gente tem alguns casos que eu vou voltar lá no início, mas só para vocês entenderem que a gente consulta não só o nosso planejamento plurianual, por exemplo, mas a gente consulta, por exemplo, aonde que o castramóvel da cidade deve ir, quais são as melhorias para o principal parque que a gente tem na cidade, o que a população quer de melhoria. E a gente também fez uma consulta que foi muito bacana e muito importante, que era de retomada das aulas num período pós-pandêmico, onde a gente não sabia se a gente reabria as escolas municipais ou não. A gente estava ali em 2021, daquela coisa de vai, não vai, né? E a gente conseguiu fazer uma consulta e ela foi muito representativa, porque a gente teve a maioria 100%, né, de fato, de representantes das crianças que estudam na nossa rede municipal. Então, ela foi bem significativa para a gente como... Agora foi. Esse foi o nosso maior case, e a gente não de consulta pública, porque o Paulo Gustavo, que é um artista maravilhoso, infelizmente ele morreu durante a pandemia de Covid, e ele é de Niterói. E aí, no meio daquela confusão, a gente resolveu homenageá-lo, trocando a principal rua da zona sul da cidade. Mas a gente queria saber se a prefeitura, se os cidadãos, eles gostariam dessa troca, né? E ele foi significativo não só como homenagear o Paulo, mas também pelo período pandêmico que a gente passava, e pelo Paulo ter morrido sem acesso à vacina, né, num período nebuloso que a gente passou aqui ao longo dos últimos anos no país. E a gente aí alcançou mais de 34 mil participações, então foi uma consulta que ela foi amplamente divulgada, mas tudo cidadão niteroiense, só para vocês saberem, porque a gente sempre restringe aos cidadãos da cidade para a gente não ter contribuições de fora dela, né? Isso aqui é meio difícil. E aí, voltando lá ao planejamento plurianual, ela foi a primeira consulta pública que a gente fez. Então, lá em 2017, a gente já teve 1.300 participações nessa consulta. E aí, comparado às assembleias, né, que a gente realizou presenciais, que foram 480 participações, então a nossa taxa de participação ela foi bem alta. Tendo em vista também a complexidade do que é para a população entender o que é o PPA. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que isso significa, não sabem como funciona o orçamento da cidade, como ele é construído. Enfim, a gente conseguiu ali garantir 1.300 e a gente volta a fazer o PPA em 2021, num período pós-pandêmico, que eu vou passar para outro slide para vocês entenderem, porque a gente não conseguiu fazer audiências presenciais, porque a gente não podia fazer aglomeração de pessoas ainda, nessa época. Então, a gente teve que fazer todo o processo online, mas a gente conseguiu garantir aí, pelo menos 4.400 participações. Foi uma participação 2,2 vezes maior do que a primeira. E por que essa comparação? Porque é importante entender que isso é resultado da construção dessa cultura em Niterói de participação cidadã. Como os cidadãos eles estão acostumados lá desde quando eles começaram a demandar a gente em rede social para tapar um buraco na rua, e a gente passou a conversar com esse cidadão e atender a demanda, ou explicar para ele por que a gente não poderia realizar a obra que ele quer, ele passa a entender que dentro da prefeitura a gente quer a participação dele, não só demandando, né, o que ele vê de problemas na cidade, mas também participando das decisões que a gente toma, sejam elas a mudança de uma placa de rua, do nome de uma rua, ou do planejamento plurianual, de como a gente vai gastar e investir o nosso orçamento nos próximos anos.
Então, assim, é um reflexo, a gente fica muito feliz, só que a gente sabe que a gente também tem muito a avançar nesse sentido. Então, os nossos objetivos agora são justamente reduzir a desigualdade e a discrepância, né, geográfica, de renda e etária. Porque hoje, quando a gente analisa as nossas consultas públicas, a gente conseguiu ter maioria mulheres, o que foi muito legal, foi há pouco tempo que a gente conseguiu virar, porque era a maioria homens. Só que a faixa etária ela ainda é um pouco mais velha, eu diria, não vou falar tão velha, porque eu estou nessa faixa etária, né, que é de 30 a 50 anos, mas a gente gosta, né, e quer a participação dos jovens, de uma diferente geografia da cidade, porque a gente sabe que esse pessoal ele não se sente ainda tão empoderado, né, ou não está tão preocupado, e a gente quer justamente, a nossa obsessão para o próximo ano é buscar reduzir essas desigualdades que a gente vê aí nas consultas públicas. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, poder fazer essa troca. A gente tem um parceiro que é o Colab, que é muito bacana mesmo conosco e ajuda muito nisso, mas a gente está disposto e muito contente de ouvir outras experiências e fazer troca com outros parceiros também que possam contribuir para a gente ter estratégias bacanas para a gente conseguir aí alcançar um sonho, né? Pelo menos 90% da população ali participando com a gente. Obrigada, gente. Gente, a gente fala faixa de renda mais velha até 50. Eu estou na mais velha ainda. Eu trabalhava no Ibope durante muito tempo e a gente brincava que a última faixa de idade a gente ia mudando. Aí, quando a gente chegava no término da última faixa, a gente alargava a faixa. Ah, não, tem que ser 48. Não, agora tem que ser... ia se adaptando. Bom, é muito interessante essa experiência de Niterói, porque a gente tem... essa produção de um sistema de participação, né? Algumas mesas, ao longo desse evento, pensaram nessa questão de integração das formas de participação, né? De repente, mesmo nessa experiência em Niterói, a gente está para convocar os participantes da Assembleia Cidadã, a gente combinou, né, a ferramenta do Colab, que foi ótima, porque tem um público ali pronto a participar, com recrutamento domiciliar, controlando alguns perfis, para a gente ter esse mix na Assembleia Cidadã. Então, isso mostra a potência, né, dessas ferramentas. Muito legal. Agora eu vou chamar a Mayra, que é doutora em Ciência Política pela USP, pesquisadora do SEBRAP, em São Paulo, e que trabalha nas áreas de políticas públicas, meio ambiente, governança e redes sociais. Obrigada, Silvia. Bom dia, pessoal. Bom, então, como a Silvia falou, eu sou pesquisadora, eu vou apresentar aqui o resultado de uma pesquisa que eu fiz. Cujo ponto de partida era a pergunta, né? Como que recomendações de processos participativos e deliberativos se transformam em políticas públicas? E essa pergunta eu direcionei ela para olhar a experiência de mini-públicos, que é justamente a experiência do programa de cidadania, o clima na pauta deliberativa do Delibera Brasil. Esse programa ele articulou a Assembleia Cidadãs em 3 municípios no Brasil sobre mudanças climáticas. Então, os municípios eram Francisco Morato, em São Paulo, Salvador, na Bahia, e Toritama, em Pernambuco. Opa, desculpa. É o contrário. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o funcionamento dos mini-públicos, mas eu vou destacar algumas coisas importantes para a pesquisa que eu fiz e para os resultados que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, as Assembleias Cidadãs, que é uma forma de mini-público, elas têm um formato específico de funcionamento, assim como várias das experiências participativas, cada uma tem o seu formato de funcionamento, de convocação também das pessoas para participarem. E eu acho que o que vale destacar aqui é que as Assembleias Cidadãs desse programa de cidadania, elas convocam as pessoas a participarem através de sorteio, com essa ideia de trazer uma amostra representativa da sociedade para construir a deliberação de modo coletivo e para a tomada de decisões, que a gente fala de perguntas difíceis, né? Então, são tomadas de decisões em pontos específicos, com perguntas específicas. E
a decisão sobre a decisão sobre o que decidir, né, que é um ponto importante para responder a minha pergunta de como se transforma essas deliberações em políticas públicas. Então, no caso das assembleias cidadãs do Programa de Cidadania, você tem 3 grupos ela é constituída de 3 grupos, né? São os proponentes, que são quem convocam, quem mobiliza, dos quais fazem parte, então, as lideranças políticas locais, o próprio Delibera Brasil. E aí a gente tem um grupo de conteúdo que desempenha um papel muito importante, que é formado por fórum de especialistas da questão sobre a qual vai ser deliberada, e de outros atores chaves também, né? Então, são especialistas e também atores diversos que atuam na política, lideranças locais, atores de movimentos sociais, enfim. E que tem o papel de trazer informações, de trazer argumentos técnicos e políticos também distintos para contrapor essas visões e, assim, colaborarem para a construção da deliberação. E esse grupo de conteúdo também tem a função de fazer a proposta da pergunta-guia, que eu já vou explicar para vocês. E aí tem um grupo de participantes, que são esses cidadãos sorteados. A pergunta-guia é um instrumento muito importante para a deliberação no mini-público, porque ela define sobre o que vai ser deliberado, né? Qual que é a pergunta para a qual aquele coletivo reunido vai tomar algum tipo de decisão. Então, quem define ela, como eu disse, são os proponentes, é a coordenação geral da Assembleia Cidadã, e ela é validada pelo grupo de conteúdo. Nessa definição da pergunta-guia, as lideranças políticas locais elas são muito fundamentais, porque elas acabam, elas tanto identificam um problema para o qual aquela Assembleia vai ser útil para a tomada de uma decisão, quanto também pondera os encaminhamentos possíveis. Então, pensa que tipo de pergunta vai ser viável também que seja tomada uma decisão para que ela seja implementada dentro daquele contexto político. Aqui, quando eu estou falando lideranças políticas, a gente está pensando principalmente pessoas do poder executivo e legislativo. Então, a pergunta-guia ela define o problema e o potencial, capacidade de transformação das deliberações em políticas públicas e fazem um certo enquadramento da pauta do que vai ser deliberado. Então, aqui são os resultados da pesquisa, né? Como eu disse para vocês, eu estudei os 3 municípios nos quais o programa estava sendo implementado, e eu fui olhar algumas características que facilitaram ou dificultaram, enfim, como isso teve impacto sobre a transformação da deliberação em política pública. Então, em Francisco Morato, a gente tem a parceria local, né, do Delibera Brasil, que chega com a proposta de fazer a Assembleia Cidadã. Ela é estabelecida junto com o Poder Executivo. Nesse contexto, a gente tem uma relação de apoio entre o Poder Executivo e o Legislativo, por mais que o Hildo não necessariamente concorde, mas, na comparação, era o contexto mais alinhado desses 2 poderes, né? E a pergunta-guia que foi construída em Francisco Morato era como construir um saneamento básico acessível a todos e todas. E aqui, saneamento básico, principalmente a gestão de resíduos sólidos, né? Era o principal foco. E a gente tinha um instrumento base de deliberação, que era o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. E, por conta, né, isso que eu estou trazendo são resultados de análise de documentos, entrevistas com os gestores. E, por conta dessa configuração, do desenho da pergunta-guia, tudo, a gente foi possível desenvolver 3 instrumentos de políticas públicas, que estão aí. Em Salvador, a gente tem um contexto bastante distinto, né? O parceiro local é a Frente Parlamentar Mista Ambientalista, que é uma frente de oposição ao Poder Executivo. Então, tinha um horizonte de possibilidade de emplacar o resultado da deliberação bastante restrito. Isso já era dado desde o início do processo.
Então, estrategicamente, a pergunta guia foi pensada num modo muito específico. Eu acho que é até interessante porque você vê que ela é uma pergunta mais longa, porque ela vai muito específica, né? Quais ações do plano de mitigação e adaptação às mudanças do clima de Salvador devem ser priorizadas para a execução do orçamento municipal no quadriênio de 22, que é do mesmo partido que ela, e tem esse apoio para fazer a proposta da Assembleia Cidadã, mas ela enfrenta muita oposição na Câmara de Vereadores. Por isso que eu coloquei ali executivo, mais legislativo, vezes legislativo, né, porque tem esse confronto. Lá, a pergunta também teve que ser delimitada, considerando as condições locais, que é uma cidade de produção de muitas indústrias de produção de disco, que é uma atividade altamente poluidora. E a pergunta era como as lavanderias industriais podem produzir sem poluir o ar. E a deliberação também se baseou num instrumento já existente, uma legislação já existente, de regulamentação das lavanderias industriais, e foi possível, no processo deliberativo, fazer um aprimoramento e até uma publicização, porque, apesar da lei existir, ela era pouco conhecida pelos próprios atores locais. E, além disso, também tinha a deliberação também incitava que a própria sociedade civil fosse criada, porque é uma cidade com poucas articulações sociais, poucos atores sociais mobilizados. Então, um pouco assim, em resumo, a minha análise é entender que essas coalizões locais, essas formas de associação entre os poderes, têm um impacto muito importante, bem como a possibilidade que a pergunta guia dá para a deliberação a ser tomada. Então, é isso que eu tenho para apresentar. Obrigada, gente. Muito bom, gente. Depois a gente pode conversar sobre mais detalhes, mas agora a gente vai ter o Hildo, o vice-prefeito de Francisco Morato, Hildo Guzmão. Ele tem MBA na FGV e na PUC em Gestão, Governança e Setor Público, foi eleito vereador em 2016 e eleito vice-prefeito em 2020. Vai apresentar a experiência de Francisco Morato. Obrigado, Silvia. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Silvia, pelo convite, de estar aqui na OIDP do Rio e poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência da nossa cidade de Francisco Morato. Queria contextualizar com vocês também um pouquinho da nossa cidade. Não sei se está de cabeça para baixo, mas o último não está funcionando, não. Não está ainda, né? Se eu quebrar, depois você não cobra de mim. Contextualizando um pouquinho sobre a nossa cidade, Francisco Morato tem um território de 49 quilômetros quadrados, população, segundo o IBGE de 2022, 165 mil habitantes. Nós temos um PIB per capita de R$ 9.700 aproximadamente por morador. Um dos nossos maiores desafios é o orçamento, 20% apenas de arrecadação própria, 80% nós dependemos de transferências de renda. Desafios sociais, temos 38 mil famílias cadastradas em programas de transferências de renda e 22 mil famílias em situação de extrema pobreza. Em 2016, a nossa prefeita, Renata Sene, que foi reeleita, ela lançou o programa de governo baseado nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde ela seleciona ali 7 desses 17 objetivos para para montar o seu plano de governo. E aí, naquele momento, nós tínhamos uma cidade que vinha passando por muitas dificuldades financeiras, com o nome no Cadim, com várias dificuldades, e a gente precisava de muita força para cuidar da nossa gente. Realizamos o nosso primeiro PPA. Eu sou nascido em Francisco Morato, tenho 45 anos de idade, cresci na minha cidade e nunca tinha vivenciado uma experiência de participação em um PPA, como aconteceu no governo da nossa prefeita em 2017.
onde nós tivemos 11 audiências em 11 escolas, onde foi feito as audiências sempre à noite ou aos sábados e domingos, garantindo a real participação da população, porque nós temos muitas pessoas na nossa cidade, que nós não temos área industrial, temos somente comércio local, 40 mil embarques por dia para a cidade de São Paulo, para que as pessoas possam trabalhar. Então, essa era a forma da gente efetivamente ter as pessoas participando do nosso PPA. A partir do mandato da prefeita, no primeiro mandato dela, em 2019, ela cria uma lei municipal que adota a Agenda 2030 como uma diretriz de políticas públicas na nossa cidade, e através dos nossos conselhos, são 22 conselhos municipais, no início eram 18, hoje nós já estamos com 22 conselhos municipais, e a população atua de forma efetiva, eles são muito participativos. Essas eram as nossas experiências até aquele momento, e o PPA. Lançamos o programa Morato Inclusivo e Sustentável, que estabelece a implementação da Agenda 2030 no desenvolvimento sustentável. Foi um evento bem grandioso, com a participação da ONU-Habitat, da Unesco. E aí nós fizemos o lançamento da Agenda Municipal 2030, de Francisco Morato, pensando com o nosso relatório local de voluntariado, na criação de leis e metas para as regiões de Francisco Morato, porque ainda que a gente tenha todos esses desafios, a nossa cidade em si, ela não tem a mesma realidade em cada região ou bairro. Opa, pulou. Agora está funcionando até bem demais. Nós apresentamos, no início do ano, o nosso relatório de voluntariado local em Nova York, e em julho de 2023 foi aprovado pela ONU e já está disponível lá no site da ONU. O clima na nossa agenda municipal. Aqui são alguns desafios que nós temos na nossa cidade. Francisco Morato é uma cidade que é reconhecida como um mar de morros. Então, nós temos problemas de inundação, de enchentes ou de deslizamento de terra, infelizmente, por muitos anos, com situações, inclusive, de morte. Fomos convidados, junto ao governo do Estado de São Paulo, na época da pandemia, a participarmos dentre os 645 municípios. Fomos uma das 13 cidades selecionadas para criarmos e construirmos juntos um plano de adaptação e resiliência à mudança do clima de Francisco Morato, onde a gente sinalizou 3 pontos, 3 locais da nossa cidade para trabalharmos e construirmos esse plano com objetivos e metas. As regiões foram Jardim Alegria, Jardim Sílvia e centro da cidade. E aí surge a nossa oportunidade de participação e de implementação da Assembleia Cidadã. Fomos selecionados entre 42 municípios de todo o país, com a grande expectativa aí de poder participar. E sempre quando nós éramos questionados em relação a nossas metodologias e participação popular, a gente só tinha como exemplo o PPA participativo, que foi a nossa maior experiência até aquele momento, e não sabíamos o que nos esperava aí junto do Delibera e o de Cidadania. A convocação, e eu estava conversando com a Maria sobre a metodologia que nós tivemos lá na nossa cidade. Através das redes sociais, nós não conseguimos um engajamento tão grandioso como acontece em Niterói. Então, nós optamos pela seleção de moradores através de um sorteio via cadastro, pela conta de água, que hoje a nossa taxa de resíduos sólidos ela é cobrada através da conta de água por conta do grande número de moradores que são suscetíveis à regularização fundiária. Então, se nós fizéssemos pelo imposto, nós não atingiríamos a todos da forma que nós gostaríamos. Então, fizemos pela conta de água, selecionamos 2.000 pessoas, o sorteio foi transmitido ao vivo, ali na primeira foto, com a participação de alguns vereadores, com a prefeita, comigo, e após essa seleção das 2.000 pessoas, 30 pessoas nos procuraram, tanto pessoalmente, como também através do telefone que nós compartilhamos com cada um deles. Ainda não era o número suficiente. Procuramos a ETEC da cidade, que é aquela segunda foto, está eu e a Fé ali, participando com os alunos da ETEC, fazendo uma grande convocação, explicando para eles o que nós estávamos construindo na nossa cidade, e queríamos a participação deles na rua, para nos ajudar a buscarmos mais pessoas que pudessem participar desse mini público. E a composição final, nós ainda não tínhamos atingido o número de pessoas, e fizemos uma publicação nas redes sociais de um forms, para que as pessoas pudessem se cadastrar. Selecionamos mais novos 30 nomes, e deixamos 20 como suplentes. Aí sim nós conseguimos dividir a cidade por território
e por aquilo que nós estávamos buscando ali naquele momento de mentoria. A nossa experiência, dentre os 39 participantes que foram sorteados e confirmados como integrantes da Assembleia Cidadã, 54% de presença feminina, 5% autodeclarados da comunidade LGBTQIA+, 67% de raça negra e miscigenada, 18% com mais de 60 anos, 3% sem escolaridade, 5% com ensino fundamental incompleto, 21% com fundamental completo, 28% com ensino médio completo e 44% com ensino superior completo. Aí algumas fotos dos nossos momentos. A metodologia que nós implementamos lá para a Assembleia Cidadã, foram realizados 4 workshops, oferecidos pelo Delibera Brasil, com reuniões semanais de planejamento estratégico, escolha da pergunta guia, formação do grupo de conteúdo, com um grupo multidisciplinar. A Maíra falou aqui um pouquinho sobre a construção desse grupo de conteúdo, para a gente foi algo muito enriquecedor, porque nós também tínhamos um grupo de interesses, convidamos a OAB, convidamos os conselhos para participarem. Aqui, a entrega do relatório, aqui é o resultado. Nós marcamos um dia para uma entrega simbólica à prefeita e a mim, com os participantes da Assembleia, que gerou esse relatório. E através desse relatório que a prefeitura recebe, nós abrimos um processo interno a partir do gabinete da prefeita, protocolamos com eles, também protocolaram na Câmara de Vereadores, nós abrimos esse processo interno e, a partir desse momento, nós construímos, inclusive, a cidade não tinha uma Secretaria de Meio Ambiente e de Habitação, tínhamos somente um departamento, já estávamos em processo de concurso público para que a gente tivesse um número de efetivos que pudessem compor também essa secretaria, que não fossem somente comissionados ou secretaria adjunto. Temos essa secretaria hoje, que acompanha todo o trajeto e já está todo mapeado já com o diagnóstico e a quantidade de dias para execução e para prazo estimado daquilo que foi trazido. O que foi apresentado de resultado é uma área de transbordo, de triagem dos RCCs, que são os resíduos de construção civil, e uma usina de RCC, que também ela acontece a partir do momento que a gente tem esse local identificado. Hoje, na nossa cidade, nós temos de 7 a 13 pontos de descarte irregular de resíduos de construção civil, que isso para a gente gera um grande impacto, é bem feio. E também a questão da reciclagem, da coleta seletiva, que eles solicitam. A partir daí nós criamos um programa, o nosso fundo social, eles transformaram no Fundo de Ação e Economia Solidária. A gente cria um programa chamado Vale Verde, que já está em andamento, já está acontecendo já, onde o Fundo de Ação e Economia Solidária vai aos bairros levar alimento e troca alimento por reciclável. Opa! Aqui algumas das alianças e rede de apoio, que hoje já fazem parte já da Prefeitura de Francisco Morato, através dos trabalhos da nossa prefeita, inclusive com a composição de vários atores aqui. Eu quero destacar também, além do Delibera, também a Universidade de Mackenzie, que tem nos acompanhado, inclusive, em relação ao nosso plano de adaptação e resiliência, com o tema de cooperação, e hoje a gente tem implementado muito daquilo que foi construído no plano, a gente tem implementado na nossa cidade, em parceria com a Universidade de Mackenzie. Bom, aqui eu agradeço, uma foto aí simbólica de todos os participantes da nossa Assembleia. Muito obrigado a todos. Obrigada, Eudo. Então, nos QR Codes ali do banner lá de fora e no nosso site, no nosso canal do YouTube, vocês conseguem acessar os mini documentários das Assembleias Cidadãs de Toritama, Salvador e Francisco Morato. Eles foram feitos para justamente ser uma forma sintética, mas bem poderosa de entender como é que funcionam as Assembleias Cidadãs. Então, também convido vocês. Bom, gente, muito obrigada. Eu acho que a gente tem mais 1 minuto. Eu queria... Não, mas eu queria... Não posso abrir nem para 2 perguntas? 2 perguntas. Temos perguntas, curiosidades, comentários. Podemos trocar aqui, se vocês querem saber mais detalhes, provocações, por favor. A gente adoraria ouvir um pouco o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente contou, ou a gente se provoca aqui também.
a experiência de Francisco Morato é muito interessante, né, e muito potente. Eu gostaria muito de escutar você sobre o que amadurece, né, de um olhar de gestão em relação ao território. Você falou de população negra, LGBT, né, como é que é essa experiência, né, no executivo para vocês? De olhar para o município a partir dessa experiência deliberativa e encarar esse desafio que, de fato, é construir como Niterói, né, uma dimensão de massa, de muita gente, e como é que traz essas pessoas de forma qualificada para participar, né, da gestão. O Kleber, o som está fechado. Kleber, já por conta da postura do Executivo, né, através da prefeita Renata, por toda essa agenda pautada nos 17 objetivos e muito sustentável, então, assim, ela tem trazido muito essa questão de território, de regionalização e de não deixar ninguém para trás. Então, isso aí, a gente até às vezes brinca, né, quando alguém vai para algum lugar e o outro fica, e aquele negócio de não deixar ninguém para trás. Porque realmente a gente pensa território na cidade de forma diferente. Nós criamos um produto, um parque. Nós tínhamos um Céu das Artes que era abandonado na cidade, era uma obra abandonada. Nós criamos um parque na região de maior densidade populacional, que é no Jardim Vassouras, e no entorno desse parque nós construímos uma unidade de saúde, um CRAS, porque também nesse mesmo local é onde nós temos o maior índice de crianças que sofrem abusos, que nós temos mulheres violentadas. Então, todos os nossos maiores indicadores estão nesse local. Então, a gente constrói uma creche para 400 crianças. E agora, nós nunca tivemos, nós estamos agora com a base da Guarda Municipal construída também em torno desse parque. Então, esse parque se transformou num grande complexo de serviços para a população. Também a gente construiu a base da Guarda Municipal, onde está a maior incidência de problemas, né, onde as mulheres se sentem mais vulneráveis. A prefeita instituiu um outro programa chamado Viela para Ela, porque ela recebe um relato de uma mulher que sai para trabalhar às 3 horas da manhã e ela se sente insegura em passar por uma viela, que nós temos muitas vielas na nossa cidade, em passar em uma viela que não tem iluminação, que não tem manutenção. Então nós queremos viela com acessibilidade, com corrimão e com iluminação. Hoje já são 42 vielas revitalizadas a partir desse relato dessa mulher para ela. E não somente nesse bairro, mas também nos bairros de maior vulnerabilidade. A gente pega esses indicadores e trabalha mais nesses bairros, inclusive com cobrança dos demais bairros que hoje se sentem abandonados por conta disso. Acho importante trazer aqui que na Assembleia Cidadã de Francisco Morato foi muito importante um momento onde o grupo elaborou uma versão preliminar das suas recomendações. Essa versão foi entregue para o grupo proponente de vereadores e a prefeitura, principalmente da gestão, né? E eles se reuniram, ficaram várias horas reunidos, trabalhando em cima dessas recomendações e trouxeram, na última sessão de manhã, uma devolutiva para a Assembleia Cidadã. Então, estavam todos os líderes ali, os gestores e a Assembleia Cidadã, e aí eles trouxeram essa recomendação, talvez, para dar certo, para conseguir, precisaria mudar isso. Aí falavam de prazo, e aí eles foram bem sabatinados. Inclusive, tinha por acaso, foi sorteada e participou uma catadora, uma senhora, que ela vivia, né, na parte de cooperativa. Ela não era de cooperativa, ela era autônoma. E ela questionando as políticas e falando, não, mas não dá para fazer mais rápido. Então, foi um momento muito bom, porque, inclusive, o relatório, depois, à tarde, eles fizeram alguns aprimoramentos para tornar ainda mais efetivas as suas recomendações. Então, eu lembro que o Hildo falou, eu acho que se não tivesse esse empurrão da Assembleia Cidadã sobre a usina sobre a construção da usina, né, de reciclagem de resíduos de construção civil, talvez a gente não fizesse, talvez demorasse muito mais tempo. Bom, infelizmente não temos mais tempo para conversar com vocês, mas estamos à disposição aí.
E nos procurem nas nossas redes sociais, nos nossos contatos. Muito obrigada mesmo. Palmas para vocês, palmas para todos. Muito obrigada, gente. Bom dia.